Então, meus queridos filhinhos do coração, o que despertou no coração de cada um de nós, nas nossas mentes, essas imagens que acabamos de mostrar? Será que realmente é possível a felicidade? Então nós vamos desenvolver a partir daí. Primeira coisa, propósito. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, única e exclusivamente para sermos felizes e não para sofrermos. É importante que a gente entenda isso. Nunca duvide disso na sua vida. A bela música que diz: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Também nunca duvidem disso, porque todas as pessoas são capazes de ser felizes. A felicidade é uma prerrogativa do homem. Ele a busca e todos têm o mesmo direito de querer conquistá-la. Dalai Lama. As decisões de Deus. Os fatos vêm à nossa vida de acordo com o mérito e as necessidades de cada um, para nos mostrar o caminho e nos ensinar lições importantes. Essas lições nos deixarão num estado de felicidade ou infelicidade, mas isso depende como enxergamos esses fatos que vêm à nossa vida. Então, meus queridos, não dá para falar em felicidade sem a gente atender às necessidades básicas do ser humano. Isso é um ponto pacífico. Ou seja, Maslow identificou 5 níveis de necessidades básicas do ser humano, que são fisiológicas, segurança, relacionamento, necessidade de estima, realização pessoal. Dessas, a mais importante é as fisiológicas, que garantem a sobrevivência e mantêm o corpo saudável e equilibrado. Ou seja, comer, beber, dormir, respirar. Sem isso, o ser humano não consegue se desenvolver, não consegue perceber sequer que ele é um ser humano, porque ele vive uma indigência. Atendendo, então, essas necessidades básicas do ser humano, ele estará apto a desenvolver dentro de si o estado de espírito de felicidade. Porque a felicidade não é algo que palpável, mas é um estado de espírito. Jesus, nosso mestre querido, já falou sobre isso. Ele disse: pois tive fome e me deste de beber. Quando tive sede, me deste de beber. Quando fui estrangeiro e me recolhestes. Estive nu e me vestistes. Doente e me visitastes. Preso e viestes me ver. Então, sem atender essas necessidades básicas, o ser humano não consegue desenvolver em si a sua própria felicidade. Uma coisa para a gente pensar: a felicidade realmente existe. A infelicidade também existe. Felicidade e infelicidade, sendo estados de espírito, podemos desenvolvê-los a partir de nosso conjunto de crenças e do nosso comportamento diante dos fatos ao longo da vida. O que são conjunto de crenças? Essas crenças é tudo aquilo que você acredita como verdade, né? E como se formam esse conjunto de crenças? Nós vamos ver agora. As crenças, quais são as crenças que impedem a nossa felicidade?
Primeira, não se valorizar. A pessoa que não se dá valor, ela se acha um zero à esquerda. Ela acha que nasceu para ser pobre, vai ser sempre pobre. Ela acha que nasceu para ser perseguida, vai ser sempre perseguida. Então, ela não consegue se valorizar, não consegue se enxergar como imagem e semelhança de Deus. É triste isso. E o pior é que isso já está enraizado no seu ser. E o nosso subconsciente, toda vez que tem uma situação, ela diz assim, tá vendo? Eu não presto para nada. Então a pessoa ela não se valoriza como ser humano. O segundo ponto é pensar que as coisas são impossíveis de conquistar. Então as pessoas dizem assim, ah, é muito para o meu caminhão, imagina eu viajar. Eu sou pobre, como é que eu posso fazer uma viagem? Eu sou pobre, como é que eu posso comprar uma casa? Então, elas se acham impossíveis de conquistar qualquer coisa na vida. Outro fator é a autoimagem distorcida. A pessoa ela não se enxerga como pessoa, ela se enxerga como qualquer um. Ela não tem a capacidade de se enxergar no espelho e se ver como imagem e semelhança. Outro ponto é a dificuldade de mudança. Ou seja, a pessoa pensa assim, em time que está ganhando, a gente não mexe. Por que não se mexe? Se mexe sim. Então, a dificuldade de mudar. Ou seja, a dificuldade de sair da zona de conforto. E muitas vezes a vida nos cobra isso. Nos cobra que a gente vá além de tudo aquilo que a gente já tem na vida. Outro fator é desistir facilmente dos seus sonhos. Ou seja, a pessoa, ela diz assim, para que sonhar? Sonhar é impossível. Como é que eu vou conseguir viajar? Como que eu vou conseguir comprar uma casa? Como eu vou conseguir me relacionar? Então, a pessoa ela fica nessa crença negativa e não sai disso. Outra coisa, frequência de ressonância negativa. A pessoa só consegue enxergar os fatos do ponto de vista negativo. A pandemia, por exemplo, ela só olha as notícias de morte, quantos milhões de pessoas morreram, quantos ainda vão morrer, só consegue ver o que é negativo, ela não consegue enxergar que tem coisas positivas em meio a tudo isso. Ela não consegue enxergar que em meio à pandemia nós temos valorosas lições a aprender e a colocar em prática. Por exemplo, valorizar mais quem está ao nosso lado. Mas não, a gente fica naquela coisa negativa, né? Outro fator, medo de fazer ou realizar algo por não saber o que os outros vão pensar. Então a pessoa vive em função do outro. Ah, e se eu fizer assim, será que o outro ele vai me reprovar? Ou vai me aprovar? Né? Então a pessoa ela faz tudo em função do outro, e não é por aí. Nós somos seres únicos, imagens e semelhanças de Deus. E outro fator, o velho orgulho, que impede a pessoa de receber ajuda, pois a pessoa está lá sofrendo, magoada, precisando de coisas, mas ela não pede. Ela não pede. Ela acha que Deus sabe o que ela precisa e que Deus vai prover. Ou seja, ela não tem a capacidade de pedir. Então, peça e seja grato. Outro ponto é a procrastinação, ou seja, empurrar com a barriga. Ah, o ano tem 365 dias, por que eu vou me preocupar? Né? Ou seja, a gente deixa de fazer as coisas por comodismo, por puro comodismo, fica empurrando com a barriga. Outra coisa é o perfeccionismo. Sempre falta algum detalhe, né? Então a pessoa que é perfeccionista, ela não consegue nem montar um presépio de Natal. Porque o que ocorre? Ela vai montar o presépio, quando ela passar pelo presépio, ela vai ver que a vaquinha está torta. Depois ela vai ver que não combina a bola com a árvore. Depois ela vai ver que Jesus ele está meio de lado. Quer dizer, está sempre buscando o perfeccionismo. Ou seja, e a vida não é assim. Nós somos sujeitos à falha. Perfeito só Deus. Outra questão é a teimosia, né? Aquela pessoa que é teimosa, né? Que empaca que nem um burro velho e não sai do lugar. Ou seja, ela não consegue vislumbrar mais nada além
do que ela tem e do que ela é. E uma outra questão é delegar ao outro a responsabilidade pela sua felicidade. O maior erro que a gente pode cometer na vida é isso. É a gente achar que o outro é responsável pela minha felicidade. Não. Eu sou responsável pela minha felicidade. E eu, em sendo feliz, eu vou compartilhar a minha felicidade com o outro. Então, você não vai poder dizer que eu não sou feliz por causa do traço do meu marido, por causa do traço do meu irmão, por causa da traço da minha esposa. Você não vai poder dizer isso. Porque a responsabilidade pela sua felicidade é sua e não do outro. Agora, como é que a gente pode inverter esse sistema de crenças completamente negativo? Na física quântica, a gente diz que é dar um salto quântico, ou seja, modificando essas crenças. De que forma? Começamos pelo alto amor. Se você não conseguir se amar, como é que você vai ter a capacidade de amar ao próximo? Como você vai ter a capacidade de estender esse amor ao outro? Então, a primeira coisa é você se amar. Tenta fazer um exercício. Fica na frente do espelho e diz para você mesmo: eu te amo. Você vai ver o quanto é difícil você fazer isso. E o alto amor é a base da mudança, é a base da nossa reforma íntima, porque quem não se ama, não se reforma nunca. Né? Um outro salto quântico é modificar a forma de pensar, ou seja, dizer para você mesmo: eu sou capaz de ser feliz. Ponto. Vai ter dificuldades? Vai, mas eu vou superá-las. Então, pensar sempre positivo, mesmo diante de um caos, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de situações difíceis. Sempre dizer: eu vou superar minhas dificuldades, porque eu sou capaz. Depois, nós temos que resgatar a autoimagem, reconhecer-se como imagem e semelhança de Deus, aquilo que a gente falou no começo. Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, única e exclusivamente para sermos felizes. Eu tenho que resgatar isso em mim. Ou seja, perceber que eu sou essência divina. Porque aí fica difícil a felicidade. Né? Outra coisa, a mudança é necessária. Entender que tudo precisa mudar. O universo ele não é estático, o universo ele é dinâmico. Tudo está em constante movimento. Né? Tudo se movimenta. Os planetas se movimentam, a Terra se movimenta. Tudo está em movimento. Os obstáculos são os nossos professores, entenda isso de uma vez por todas. Quando vem um obstáculo na sua vida, não é para te punir, não é para te castigar, é para te mostrar que o caminho é outro. Porque existem inúmeras possibilidades de caminhos diferentes que você pode percorrer. Então, entenda como o obstáculo como se fosse o seu professor dizendo: o caminho é por ali. Depois, modificar a nossa frequência de ressonância. Ou seja, buscar nas notícias, mesmo nas notícias negativas, o que tem de positivo ali. O que a notícia negativa está te dizendo de positivo? É só você procurar o que você acha. Ou seja, sair da sombra das notícias falsas, das informações negativas e deprimentes. Ao invés de você ficar contando nos dedos quantas pessoas já morreram, comece a pensar quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas são capazes de superar as suas dificuldades. Você é um ser capaz, né? Então, pense nisso. Outra coisa, desenvolver a coragem para fazer ou realizar as coisas. Ou seja, o que os outros pensam de você, que importa, o importante é você. É o que você está fazendo para sair dessa situação difícil que você se encontra. Ou seja, o que os outros pensam é como se fosse uma nuvem passageira. Por quê, gente? Quem pode dizer que nunca errou na vida? Quem pode dizer que nunca errou? Todos nós erramos. Então, permita-se errar de vez em quando. Não se permitir mais ser controlado pelo velho orgulho. Ou seja, saber pedir ajuda, ser grato. Olha, meu amigo, eu estou precisando disso, por causa disso, disso e daquilo. Ou seja, isso não é humilhação nenhuma. Saber pedir ajuda não é você se humilhar perante o outro, mas é você mostrar que você está com necessidade naquele momento.
E ser grato antes de tudo. Eu sou grato por você ter me ajudado. Mas muitas vezes o orgulho não deixa a gente pedir ajuda, né? Outra coisa importante, para dar esse salto quântico, pensar no aqui e agora. O tempo é uma coisa fantástica, né? Ou seja, o ontem já foi, não volta mais. E o amanhã é a consequência das nossas ações de hoje. Isso que a gente precisa entender. Se hoje está aparecendo uma oportunidade de emprego para você, então agarre essa oportunidade. Não negligencie essa oportunidade. Mas não, às vezes o que a gente fala? A gente pede um emprego para Deus, Deus dá o emprego, a gente diz assim, mas esse emprego ele não está à minha altura. Quer dizer, você pediu, o universo te deu. Então você tem que ser grato ao universo, porque muitas vezes é por meio dessa oportunidade que está surgindo que você vai galgar outros empregos melhores para a sua vida. A mania de perfeccionismo, né? A gente tem que entender, gente, que só Deus é perfeito. Nós, para sermos perfeitos, a perfeição que nos cabe é ser melhor a cada dia, procurar ser melhor a cada dia. Fazer a técnica de Santo Agostinho. Puxa, hoje eu ofendi, amanhã não vou ofender mais. Hoje eu falei mal, amanhã não vou falar mais. Entendeu? Ou seja, permita-se errar de vez em quando. Que essa mania de perfeccionismo você não vai chegar a lugar nenhum, né? A questão da teimosia. Teimosia enrijece a gente. Ter consciência de seus limites. Pensar e saber ouvir os outros antes de continuar a fazer mais o mesmo. Ou seja, nós temos que trabalhar sabendo ouvir o que o outro tem a dizer, muitas vezes, a nosso respeito. Porque muitas vezes o outro enxerga o que nós não estamos enxergando em nós mesmos. O outro consegue enxergar. Então, aceitar e ouvir os outros, antes de fazer a mesma coisa sempre, que vai dar errada sempre também. E de uma vez por todas, gente, ninguém é responsável pela minha felicidade. Quando você voltar para outro plano, você não vai poder dizer assim, ai Deus, não fui feliz porque a minha mulher não deixou. Não fui feliz porque meu marido não deixou. Não. Você é responsável pela sua felicidade. E não faz mais sentido pensar como posso ser feliz com tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Isso não existe. As coisas que o mundo passa, que o mundo está passando, esse momento apocalíptico que estamos vivenciando, é para nos trazer lições importantíssimas de valorização da vida, valorização da família, dos amigos, dar mais valor às coisas que nós já conquistamos até agora. Principalmente dar valor à nossa vida. É isso. Essas são as grandes lições. Olhando pelo ponto de vista positivo. Não é verdade? Bom, felicidade e infelicidade. Quem se permite o que merece, atrai o que ou quem precisa. É isso, o universo te dá aquilo que você está precisando, aquilo que você pede. A felicidade acontece quando nos permitimos ser felizes e nos determinamos a conquistá-la. Então, a felicidade tem que ser conquistada por nós. Você não vai na padaria e compra felicidade. Mesmo que o pãozinho seja gostoso, mas você não vai comprar felicidade. Você não diz assim, me dá 1 quilo de felicidade. Isso não existe. Né? Por quê? Porque felicidade é um estado de espírito permanente de alto amor essencial à vida. Essa é a questão. É permanente porque ele é cósmico. E cósmico está ligado ao universo cósmico, ou seja, onde tem a abundância. Abundância cósmica, nós estamos mergulhados em toda essa abundância. Só que nós não sabemos pedir essa abundância para a gente, porque a gente acha que Deus sabe o que a gente precisa. Né? Ele de certo sabe, mas nós temos que ter a humildade de pedir para o universo aquilo que a gente deseja. Né? Infelicidade, o que é infelicidade? Infelicidade é quando esse estado de alto amor essencial à vida adoece. Então, uma pessoa infeliz é uma pessoa doente, que precisa ser curada. De que forma? Mudando o seu sistema de crenças, como a gente falou. A infelicidade é como se fosse um e-mail que nós recebemos de nós mesmos, dizendo que não estamos nos tratando como deveríamos nos tratar, com amor, com respeito, com carinho, com atenção. Ou seja,
Nós mesmos não nos tratamos bem, como é que a gente vai querer que o outro nos trate bem, não é verdade? E o valor da felicidade, acredite, a felicidade poderá ser encontrada dentro de nós mesmos. Mas como é possível ela estar dentro de nós? Como eu falei, a felicidade é um estado de espírito que nós desenvolvemos em nós, né? A felicidade está bem na tua frente, está bem do teu lado. Você que está aí em casa agora, olhe para o seu lado, olhe para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu filho, para a sua filha, né? E aí está a tua felicidade. Na família, nos filhos, nos netos, no esposo, nos nossos pais, na esposa, nos amigos, nos nossos animaizinhos de estimação. A verdadeira felicidade está exatamente aí, porque felicidade é relacionamentos. E muitas vezes a gente atropela esses relacionamentos, não dá valor a esses relacionamentos. A gente tem uma família, mas vai buscar se divertir fora. A gente tem filhos, mas a gente procura os outros fora. E assim por diante. Então, a gente desperdiça a verdadeira felicidade que está bem ao nosso lado. Por que nós não somos felizes o tempo todo? Porque a doutrina espírita disse, né, que a felicidade não é deste mundo. Então, por que nós não somos felizes o tempo todo? Porque nós vinculamos a felicidade ao ter. Então, quando você coloca a felicidade em um objeto, no ter, no possuir, você acaba se decepcionando. Por quê? Porque o ter, os objetos, eles se decompõem, eles estragam, eles apodrecem. E quando você morre, você não vai levar esses objetos com você. Eles vão ficar aí. Então, ser feliz é resgatar a nós mesmos, olhar para dentro. Você é a prioridade. Temos que entender isso. Senão, agora, cuidado. Onde estamos colocando a nossa felicidade? É uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. Os verdadeiros tesouros da felicidade. Primeiro, não ter medo de praticar o bem. Isso é muito importante, gente. A gente quer um mundo melhor. Mas será que eu estou sendo melhor para o mundo? Como ser uma pessoa melhor para o mundo? Praticando o bem, sem olhar a quem. Segundo, deixar de praticar a maledicência. Gente, não tem coisa pior do que você falar mal dos outros. E você criticar o outro. Principalmente quando o outro ele não está sabendo, né? Então, deixar de praticar a maledicência, não ser maldoso. Não dar ouvidos aos conselhos das sombras. Quais são essas sombras? É a maldade, quem diz isso em nós, né? Propósito de ajudar os que necessitam de nós. Nós temos que ter isso como propósito na vida da gente. A nossa casa é tão abençoada que um dos propósitos da nossa casa abençoada é ajudar os mais necessitados, de auxílio material e espiritual também. Agir com prudência, deixando de ser personalista, porque muitas vezes a gente quer atropelar. Não, nós temos que respeitar o outro. Sempre ter esse respeito pelo outro, pelo que o outro é, a forma do que o outro pensa, a forma que o outro é. E entender as decisões de Deus em nossas vidas. Isso é muito importante. Porque se eu conseguir entender, diante de um fato da vida, entender a decisão de Deus na minha vida, eu vou saber para quê e qual lição eu devo aprender naquele momento. Mas o que acontece? A gente reclama de tudo, a gente fala, por que Deus aconteceu isso comigo? Por que isso? Por que aquilo? Então a gente está sempre reclamando, a gente não faz a pergunta certa para Deus. Para que isso está acontecendo na minha vida? Para você ser feliz, para você largar a mão de ser tonto e ver o caminho reto. Está bem à tua frente, está bem embaixo do teu nariz. Então, as coisas acontecem dessa forma. Felicidade, gente, aqui, agora e sempre. Onde está a felicidade aqui, agora e sempre? O sorriso de uma criança, né? Um aperto de mão, um abraço de uma pessoa querida, receber um carinho, fazer um carinho, um aceno de mão quando estamos chegando de viagem,
um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como vai, como foi seu dia. Então, tudo isso é a felicidade. Não tem coisa melhor do que quando você chega em casa ou quando você sai de casa, você dá um bom dia para os seus entes queridos. Quando você volta, você abraça, você beija. Isso é a felicidade. Ela acontece aqui agora, nesse momento. Nesse momento está acontecendo a felicidade. Eu estou feliz por falar para vocês. Estou feliz por vocês estarem aí. Né? Então, isso é felicidade. Estar com os amigos, uma troca de olhares, estar em família, conquistar um sonho. Então, tudo isso é felicidade. Os encontros e as despedidas. Então, por falar nisso, meu próximo livro vai ser um toque de encontros e despedidas. Como nós estamos nos despedindo das pessoas que estão indo embora. Né? Com remorso, com alegria, desejando paz, harmonia. Então, como é que está sendo essa nossa relação com as pessoas que estão ao nosso lado nesse momento? Né? Uma boa conversa com boas risadas, tudo isso é felicidade aqui e agora. Né? Um olhar de aprovação, receber um feedback positivo. Né? O próprio Jesus já falou sobre os 8 estados de felicidade. Primeiro, pobres pelo espírito, ou seja, é pobre pelo espírito, não é pobre de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa maldosa, raivosa, orgulhosa, egoísta. Não, é pobre pelo espírito. Ou seja, desapegado dos bens terrenos. Pessoa que é desapegada. Ou seja, ela tem, mas o que ela tem, ela sabe que ela é apenas usufrutuária. Ser manso, ou seja, desistir de toda e qualquer violência verbal, física ou mental. Né? A bela tristeza, ou seja, mesmo enxergar beleza, mesmo que haja tragédias, tem alguma mensagem importante ali para a gente. Fome e sede de justiça. Né? Ser misericordioso, ou seja, compreender a dor do outro e fazer algo pelo outro. Isso é ser misericordioso, não é ter misericórdia, é ser misericordioso. Ser puro de coração, ausente da maldade. Né? Promover a paz, ou seja, estabelecer a paz em si para poder estabelecer a paz no mundo. E somos felizes quando somos perseguidos por conta de tudo isso também. A ética da felicidade. Segundo Aristóteles, toda ação humana tem como propósito alcançar a felicidade. Isso faz parte da natureza humana. Então, todo ser busca no fundo do seu ser a felicidade. Tudo que nós fazemos é para estarmos felizes. Muitas vezes a gente faz isso automaticamente e não percebe. Paulo de Tarso ele já dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que nem tudo me convém? Porque é lícito até o ponto em que prejudica o outro. Quando começa a prejudicar o outro, aí já é ilícito, aí já não vale. Né? A felicidade, portanto, deve ser a finalidade da ética. Ou seja, entender que eu estou num estado de felicidade enquanto não estou prejudicando o outro. Ou seja, tem pessoas que buscam a felicidade passando que nem um trator por cima dos outros. Aí não vale, né? Aí já é antiético. A nossa felicidade não pode ser conquistada em detrimento da felicidade do outro. Em relação à ética, em uma relação em que a ética é observada corretamente, a felicidade é sempre um ganha-ganha. Então, se você está numa relação e você se sente infeliz, você se sente um zero à esquerda, um perdedor, se você se sente lá debaixo do tapete sujo, aí não pode haver felicidade. Né? Quando um só é feliz numa relação, aí isso não é felicidade. Isso já é abuso. E a gente tem que prestar atenção nisso. A felicidade tem que ser um ganha-ganha. Eu sou feliz, o outro é feliz. Senão não vale. Né? Agora, você quer ser feliz? Então, primeira lição. Aceitar as decisões de Deus. Mas sem murmurar. Não é dizendo assim, ai, Deus quis. Não é isso. Sem murmurar, ou seja, sem reclamar.
compreendendo que as decisões de Deus em nossas vidas vêm para nos mostrar lições, caminhos, e partindo para a ação, ou seja, não ficar de braços cruzados, dizer assim, Deus sabe o que eu preciso. Aprender com os fatos que vêm à vida, isso é muito importante. Ou seja, se hoje está te acontecendo algo, uma situação limite na sua vida, é para você aprender alguma coisa. É isso que você tem que perguntar, o que eu preciso aprender com essa situação? Segunda lição, aprender a superar seus situações e limites. Ou seja, Deus, ele não dá o fardo maior do que a capacidade que você tem de carregar a carga. Ele te dá exatamente na medida que você consegue, para você superar os limites aí na sua vida. Nem tudo são flores e doces, existem as sombras. Né? Mas todas as situações nos trazem verdadeiras lições e oportunidades. Ou seja, nunca a gente deve negligenciar oportunidades na vida, quer sejam situações limites, quer sejam situações boas. Terceira lição, pensar na mudança de comportamento e de novos hábitos. Para quê? Para não fazer sempre a mesma coisa e sempre reclamar que todo ano acontece a mesma coisa. Então mude os seus hábitos, mude o seu comportamento perante os fatos da vida. Ou seja, ter um novo olhar e uma nova postura para os fatos. Muitas vezes a gente enxerga os fatos de uma forma completamente distorcida. Deus sempre escreve certo, Deus sempre nos dá o que a gente precisa. A gente precisa saber ler esses sinais de Deus na vida. E para isso, como eu já falei, precisa fazer a pergunta certa. Para que isso está acontecendo comigo hoje? Quarta lição, identificar as sombras. Quais são essas sombras? A má vontade, a preguiça, o mau humor, achar que não vai conseguir, a desconfiança, os ciúmes, a avareza, né? O orgulho, o egoísmo, o julgamento, a maledicência, a reclamação, como aquele desenho animado que tinha antigamente na minha época, né? Ó dia, ó chuva, ó dor, ó... Quer dizer, você reclama de tudo, meu amigo. E você faz o que para sair dessa situação em que você se encontra? O que você está fazendo? Né? Então vamos pensar nisso também. As nossas sombras são muitas. E para a gente refletir, o que aprendemos com a felicidade? Tem uma brincadeira que a gente fazia com as crianças aqui em casa, que era assim, se você está feliz, bata palmas, se você está feliz, bata o pé. Então eu vou fazer uma brincadeira com vocês, e vocês aí podem bater palmas, podem bater os pés, conforme eu vou passando. Primeiro, cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Se você acredita nisso, bata palmas. Felicidade é um estado de espírito permanente de alto amor. Se você acredita nisso, bata os pés. Infelicidade é quando esse estado de espírito permanente de alto amor adoece. Se você acredita nisso, dê um sorriso. Bem gostoso. A felicidade é relativa, porque o que é ser feliz para uma pessoa pode não ser para outra. Se você acredita nisso, levanta a mão esquerda. Minha está levantada. Todos têm o direito de ser felizes, independentemente da raça, da cor, do credo, do gênero, condição social, político. Então, se você acredita nisso, levante a mão direita. Eu levantei minha mão direita aqui, gente, olha. Crenças negativas nos levam a um estado de infelicidade. Se você acredita nisso, levante as duas mãos. Com certeza. Pensar negativo nos deixa infelizes. Quando vinculamos a felicidade aos valores materiais, ficamos frustrados, na verdade. Por quê? O que é material se decompõe, acaba, apodrece. Então, se você acredita nisso, balance a cabeça.
Não percebemos, mas a verdadeira felicidade pode estar nos tesouros que estão à nossa volta, que são a família, os filhos, os amigos, as suas conquistas. Então, se você acredita nisso, se abrace. Como é gostoso se abraçar. Se você quer ser feliz, aceite as decisões de Deus sem murmurar. Supere seus obstáculos. Levante-se e ande. Se você acredita nisso, olhe para o lado esquerdo. Não delegue a ninguém a responsabilidade pela sua felicidade, porque ninguém é obrigado a te fazer feliz. Se você acredita nisso, olhe para o lado direito. A felicidade pode ser compartilhada, ou seja, não dá para ser feliz sozinho. O estado de felicidade é altamente contagioso, então cuidado. E não existe vacina para isso, tá? Se você acredita nisso, fique em pé. O estado de espírito de paz interior nos leva ao estado de espírito de felicidade. Então, se você não estabelecer a paz em você mesmo, não vai ser possível a sua felicidade. Se você acredita nisso, junte as mãos e agradeça. Então, nós estamos encerrando aqui. Eu agradeço assim a participação de todos, os comentários. Daqui a pouquinho eu estarei pronto aqui para comentar, fazer os comentários que vocês postaram aí para a gente. E vamos lá.